Olá, gente! Vamos dar início à nossa aula e nessa aula nós vamos ver o conceito de carga de pressão, vamos ver os equipamentos para medida de pressão e vamos ter uma breve introdução à manometria. Em relação ao conceito de carga de pressão, vamos considerar um fluido cuja superfície livre é zero. E o que significa isso? A gente tem um fluido aqui dentro de um recipiente e a gente sabe que a superfície livre é essa parte que está acima do fluido. Quando a gente fala que a gente considera essa superfície livre igual a zero, é porque a gente está desconsiderando a pressão atmosférica que está atuando aqui nessa superfície, tá? E nós fazemos essa desconsideração porque a maioria dos medidores de pressão adotam zero para a pressão atmosférica. Bom, em relação então a esse recipiente com esse fluido, vamos considerar aqui um ponto que está a uma profundidade H dentro desse fluido, e aí podemos aplicar o teorema de Stevens para calcular a pressão nesse ponto. Então, a pressão nesse ponto qualquer do fluido a essa profundidade H será, lembrem do teorema de Stevens, PB, que é o ponto que está mais abaixo, é igual a PA, ponto mais acima, mais peso específico vezes H. Bom, esse ponto PB é esse ponto que a gente considerou aqui embaixo. E o ponto PA, a gente pode ter aí um ponto bem definido, que seria esse ponto que fica bem aqui acima dessa superfície livre, né? Então, esse ponto a gente já sabe que a pressão atmosférica é zero, então substituindo, podemos calcular aqui a pressão nesse ponto B, e aí consideramos a pressão no ponto A como a pressão atmosférica de valor zero, mais o peso específico vezes a altura. E assim podemos escrever que a pressão nesse ponto vai ser simplesmente o produto do peso específico pela altura. De forma geral, então, vamos escrever que a pressão em um ponto aqui qualquer, a essa profundidade, é dada pelo produto do peso específico vezes esse H, que é a altura, né, ou a profundidade. Bom, com esse conceito, nós acabamos de definir a carga de pressão. E vejam que aqui eu circulei a pressão e a altura, e isso significa, então, que a pressão e a altura mantêm uma relação constante para um mesmo fluido, tá? Então, esse é o conceito de carga de pressão. E aí, se a gente isola aqui a profundidade, joga o peso específico para baixo, e aqui a gente tem definida a nossa carga de pressão. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas já se atentem que a carga de pressão vem como unidades de comprimento, uma vez que ela é uma profundidade, tá bom? Agora, o que significa, carga de pressão? Trouxe dois exemplos ilustrativos aqui para vocês, de duas configurações diferentes de um fluido, para vocês entenderem isso melhor. Então, no nosso exemplo número 1, nós temos dois pontos, ponto B e ponto A, dentro desse fluido que tem um peso específico γ. E aí a gente pode dizer, que esse ponto ele está a uma profundidade HB e esse ponto está a uma profundidade HA. Bom, se a gente fosse calcular a pressão, a gente já sabe calcular a pressão nesses dois pontos, mas aqui a gente está interessado em falar na carga de pressão e, portanto, para o ponto A carga de pressão é HA igual a pressão no ponto A vezes o peso específico desse fluido. E para o ponto B, a mesma coisa. A carga de pressão, então, em B é a pressão no ponto B dividido pelo peso específico desse fluido. Então, é basicamente isso. Conhecendo aqui um fluido e pontos que se encontram dentro de sua superfície, nós podemos definir essa carga de pressão de acordo com essa pressão que tem em cada um desses pontos. Agora, nós vamos considerar, no nosso exemplo número 2, um fluido que está escoando dentro de um tubo. Esse fluido ele tem uma determinada pressão aqui dentro e ele tem também o seu peso específico. Bom, e aí a gente pode se perguntar, bem, aqui não tem altura bem definida para a gente conseguir, então, enxergar essa carga de pressão. Mas nós vimos, porém, que a gente conseguiu estabelecer uma relação entre a pressão e o peso específico desse fluido. Então, para entender melhor como que se encaixa esse conceito da carga de pressão aqui, nós podemos abrir como se fosse um pequeno furo no meio desse tubo aqui,
e colocar um outro tubo onde a gente vai observar o seguinte. Nesse orifício, esse fluido ele vai como se ele estivesse eslixando, tá? Então ele vai subir por uma determinada altura. E assim a gente agora consegue enxergar a altura que a gente queria, que é justamente a carga de pressão. Então nós temos aqui a carga de pressão definida através da pressão desse fluido dividida pelo peso específico. Sendo assim, o significado da carga de pressão é que a carga de pressão é a altura a qual pode ser elevada uma coluna de fluido devido à sua pressão. Em relação às unidades, eu trouxe todas essas informações para vocês, porque aqui, de uma forma geral, está trabalhando as unidades de pressão, tá? E a gente pode dividir as unidades de pressão em 3 grupos principais. Então, vejam que eu estou falando de unidades aqui de pressão de forma geral, tá bom? Bom, primeiro nós já vimos, né, baseadas na definição, que pressão é uma força por uma área, temos as nossas unidades aqui de sistema técnico, sistema internacional e as outras também trabalhadas nos outros países, tá? Então essas são baseadas na definição. Agora aqui, ó, que eu grifei aqui para vocês, nós temos as unidades de carga de pressão que são utilizadas para indicar pressão, né? Uma vez que nós vimos que a carga de pressão está associada à pressão do fluido. Então, aqui nós vemos que essas unidades são indicadas por uma unidade de comprimento seguida da denominação do fluido que produziria essa carga de pressão. Então, eu já tinha adiantado isso aqui, até mesmo no experimento de Torricelli, nós vimos, né, milímetros de mercúrio, e eu já tinha falado um pouco disso, e agora que vocês vão entender por que às vezes as unidades de pressão trabalham com unidades de comprimento, o lado aqui é a denominação do fluido, e aí nós podemos associar isso a esse conceito de carga de pressão. Então, alguns exemplos, ó, a unidade milímetro de mercúrio ou milímetro de coluna de mercúrio, metros de coluna d'água e centímetros de coluna d'água, que são unidades de carga de pressão, mas basicamente elas indicam uma pressão. E também temos a outra categoria, que são aquelas unidades já definidas, né? No caso, nós vimos que temos a atmosfera padrão, para poder associar com a nossa pressão atmosférica, e ela está relacionada à elevação de uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, o que vimos também lá na experiência de Torricelli. Vamos ver agora alguns equipamentos de medida de pressão, que são esses que eu coloquei aqui, tá bom? E vamos primeiro entender essa figura para depois eu passar esses conceitos aqui para vocês. Bom, nessa figura nós temos o seguinte, ó, essa linha aqui de cima representa a pressão atmosférica, tá bom? Aqui embaixo nós temos valores inferiores à pressão atmosférica, até que aqui a gente tem, ó, a representação do zero absoluto, né? Lembrando lá de Física 2, zero absoluto indica que a temperatura onde os corpos atingem o seu menor grau de agitação, consequentemente é como se a pressão aqui fosse nula, tá bom? E aqui nós temos cada um dos equipamentos fazendo uma medida diferente. Bom, primeiro nós temos, ó, o manômetro, e o manômetro mede o valor a partir da pressão atmosférica. O que significa isso? Ele mede um valor de pressão, só que ele desconsidera a pressão atmosférica, tá? Temos aqui, ó, o barômetro, que mede justamente o valor da pressão atmosférica, tá? E aqui nós temos ao lado, ó, esse aparato que vocês podem associar à experiência de Torricelli, uma vez que ele mesmo determinou a pressão atmosférica. Então, lembrem disso, ó. Torricelli determinou pressão atmosférica e nós temos aquela pressão definida como um bar, que é a pressão atmosférica. Já o vacuômetro, ele mede valor que está abaixo da pressão atmosférica, por isso que a setinha dele está indicada aqui para baixo. Então, resumindo, tanto os manômetros como os vacuômetros, eles vão medir o que a gente chama de pressão efetiva, que eu já vou explicar aqui para vocês. Ou seja, ó, eles consideram então, ó, a pressão atmosférica zero, e aqui manômetro mede valores acima e vacuômetro valores abaixo. E assim podemos então definir alguns termos de pressão, o que a gente chama de pressão efetiva ou relativa ou simplesmente pressão manométrica, que é o termo mais usado,
corresponde à parcela de pressão que está acima da pressão atmosférica, ou seja, é a pressão medida pelo manômetro, por isso pressão manométrica. Já a pressão absoluta, a gente calcula através de uma soma, em que temos que essa pressão absoluta vai ser a soma da manométrica com a pressão atmosférica. Então, temos aqui, ó, pressão absoluta, pressão manométrica mais atmosférica. Então, a absoluta é de fato a pressão existente, né? Porque aqui é considerada a pressão atmosférica. Então, nós podemos interpretar da seguinte forma. Se a gente quiser a pressão absoluta, nós podemos então usar um manômetro, que vai medir a pressão manométrica, desconsiderando a pressão atmosférica. E podemos também utilizar um barômetro, já que o barômetro mede a pressão atmosférica, ele vai fornecer esse valor. Então, com esses dois equipamentos, se nós somarmos esses dois valores, nós vamos ter a pressão absoluta. E aqui, ó, vocês podem estar se perguntando, né? E o piezômetro? O piezômetro, gente, é o equipamento mais simples de pressão e ele, basicamente, ele acaba estudando os conceitos de carga de pressão. Vou colocar também esse exemplo aqui para vocês. E aqui temos, então, o exemplo do piezômetro, né? Como eu já falei para vocês, ele é o equipamento mais simples para medida de pressão. E basicamente ele consiste em um tubo de vidro ou plástico transparente acoplado diretamente ao reservatório que se deseja medir a pressão. Então, se nós olharmos nesse esquema, ó, temos aqui o reservatório contendo o fluido e o piezômetro é só essa parte desse tubinho, tá? E ele vai acabar medindo essa pressão, porque a gente sabe que esse fluido acaba sendo empurrado, né, devido à pressão que contém dentro dele, subindo a uma determinada altura. Então, o piezômetro acaba trabalhando justamente com esse conceito de carga de pressão para poder calcular a pressão dentro desse tubo. Bom, o piezômetro acaba se tornando ineficiente quando a gente quer medir pressões muito altas. Por quê? Porque se ele mede a pressão através dessa altura dessa coluna, e a gente imaginar aqui uma pressão muito alta, nós vamos ter uma altura de coluna também muito alta. Então, imagina vocês, por exemplo, uma altura, sei lá, de cerca de 100 metros, né? Essa altura aqui que o fluido acabou sendo escoado. Gente, como que alguém ia medir uma altura assim tão alta, né? Para poder determinar essa pressão? Então, ele acaba se tornando ineficiente nesses casos. E, além disso, ele também não mede pressão de gases, uma vez que o gás acaba escapando e não formando essa coluna. Então, aqui, ó, resumindo a medida desse equipamento, ó, através da lei de Stevens, para esse ponto A aqui, nós não vimos que, como os equipamentos desconsideram a pressão atmosférica, né? Nós temos, então, que simplesmente a pressão nesse ponto vai ser o peso específico e essa altura. E assim, então, conseguimos entender que, de fato, o piezômetro trabalha com a carga de pressão. E agora nós vamos introduzir o conceito de manometria, que é uma parte de fenômenos de transporte que acabam estudando esses equipamentos de pressão. Por isso o termo manometria, que vem do termo genérico manômetro. Mas aqui nós temos diferentes equipamentos, tá? Então isso aqui é mais um nome geral. Aqui nós podemos ver esse primeiro exemplo. Nessa aula eu vou dar só esse exemplo, tá? Que é o tubo aberto em U, também conhecido como vasos comunicantes. E o nome de tubo aberto em U, né, é bem claro aqui pelo seu formato. E ele é aberto porque ele é aberto à pressão atmosférica. E esse tubo também ele pode vir num formato sim mais retangular, mas o formato dele em U aqui, né, prevalece. Bom, e esse tubo, então, contém dois fluidos immiscíveis, sendo que esse termo immiscíveis significa que eles não se misturam, como a gente pode olhar aqui na figura. E cada um desses fluidos possui sua massa específica. No caso aqui, o fluido que está em azul tem essa massa específica que a gente está chamando aqui de ρ1, e o verde possui a massa específica ρ2. E já vou falar em relação a essa observação, ó. Muitas vezes o exercício ele acaba não te fornecendo esse esquema, mas você já tem que ficar atento ao seguinte, ó. O fluido de maior massa específica é aquele que fica embaixo, né? De fato, maior massa específica ele é mais pesado, é mais denso. Então, nesse caso, nós podemos dizer que ρ2 acaba sendo maior do que ρ1. Então, na hora de desenhar, se forem dados às vezes os valores, a gente consegue desenhar de acordo com isso. Bom,
para a gente entender a manometria, nós vamos continuar usando o Teorema de Stevin e, além disso, vamos continuar trabalhando com as consequências do Teorema de Stevin. E aqui, ó, eu deixei bem indicado esses dois pontos para vocês, que são os pontos A e B, porque esse é o princípio mais fácil para a gente conseguir entender os conceitos da manometria, uma vez que, quando a gente tem esses pontos que estão aqui na mesma altura, nós podemos dizer que esses pontos possuem a mesma pressão, tá? O que eu vou fazer agora? Ó, vou aplicar o Teorema de Stevin para esses dois pontos de forma independente. Então, vou calcular aqui para esse ponto PA, depois para o ponto PB e igualar os valores. Ó, então, já deixei aqui, mas vamos prestar atenção para vocês entenderem. Ó. Então, a pressão nesse ponto A é a pressão que está aqui nele, igualada à pressão que está num ponto mais acima, correspondente à pressão atmosférica, mais toda a parcela de fluido existente, composta pela sua massa específica, gravidade e a altura dessa coluna. Agora, a pressão no ponto B, que é essa parte aqui, novamente, pressão no ponto B, pressão que está no ponto mais acima, que é a pressão atmosférica, mais a parcela de fluido, ρ2GH2, agora em relação a essa profundidade. E o que podemos perceber aqui, ó, quando a gente tem uma igualdade, esses termos eles vão se cancelar, assim como aqui, ó, a gravidade, porque a gente pode pensar que a gente estaria colocando esses dois termos em evidência. E olha que fácil que fica essa expressão aqui, para esse tipo de tubo aberto. Então, ficamos simplesmente com massa específica do fluido 1 vezes a altura que ele tem aqui, é igual a massa específica do fluido 2 vezes a altura que ele se encontra, tá? Então, vejam aqui que através desse tubo, de fato a gente não está mesmo calculando a pressão, mas estamos usando conceitos de pressão para poder calcular, às vezes, uma massa específica de um fluido aí desconhecido, ou se a gente quiser determinar essa altura, né, que a gente também não conhece, nós podemos usar essa expressão. Então, uma expressão bem simples para vocês tentarem depois fazer um exercício, né, como essa introdução à manometria. Então, deixo aqui agora para vocês esse exercício, em que nós temos então esse tubo em forma de U, aberto nas extremidades, contendo essa porção de mercúrio, né? Ó, o mercúrio aqui embaixo, porque ele é mais pesado que a água, tá? Então, essa quantidade de água foi cuidadosamente derramada na extremidade esquerda do tubo em forma de U, até que a altura da coluna de água seja de 15 centímetros. Então, está aqui. Calcule a distância vertical H entre o topo da superfície do mercúrio, do lado direito, e o topo da superfície da água do lado esquerdo. Então, é para vocês calcularem, ó, estão vendo que aqui a gente tem o topo de água e o topo de mercúrio. É para calcular essa altura, tá? E prestem atenção que na equação anterior não foi dada essa altura, mas vocês podem tentar fazer e calcular, e se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar. Mas, ó, já deixei a resposta aqui, tá? Basicamente, vocês podem usar aqui, ó, essa expressão. E aqui essa expressão ela é fácil de ser trabalhada porque vocês têm que ter um único cuidado de trabalhar com as mesmas unidades de massa específica para que essas unidades se cancelem, assim como para as mesmas unidades de H. E aqui nesse caso, nós vamos ter isso, tá? Nós vamos ter aqui centímetro, a resposta foi dada em centímetro, e os valores das massas específicas que eu coloquei aqui embaixo. E então era isso, gente. A aula termina aqui. Tentem fazer o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. E até nossa próxima aula.